Olá, na nossa aula de hoje vamos estudar sobre a influência do cristão. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Essas são palavras de Jesus. Vamos ler tudo isso que está em Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao 16? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quando nós estudamos essa parte, nós vamos ver que Jesus nessa passagem bíblica usa o recurso que chamamos de metáfora. O que é uma metáfora? Vou responder o que é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Também é um recurso expressivo, ou seja, Jesus comparou os seus discípulos com sal, natural em todas as nossas casas, e também com a luz, uma luz de lamparina, uma luz que ilumina a casa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que isso quer dizer? O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos com esta metáfora? Com essas metáforas, que são duas metáforas, sal e luz. Porque comparar os seus discípulos com o sal, vamos ver por que comparar os seus discípulos com o sal. Ele não só comparou os seus discípulos, mas também trouxe uma advertência. Ora, se o sal vier perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha que palavras duras, Por que comparou os seus discípulos também com a luz? E não só os comparou, mas também os advertiu. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se pode acender uma lanterna e colocá-la debaixo de um vaso. Então, precisa ser vista, precisa iluminar, precisa fazer para que ela foi feita. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Boas obras, algo que faz parte da vida do cristão. Porque Jesus utiliza figuras de linguagem como sal e luz. Em todas as casas, mesmo naquela época, sal e luz era algo comum. E Jesus, por várias vezes em seus ensinamentos, vai utilizar coisas do cotidiano daquelas pessoas que ouvia para lhe apresentar o reino de Deus e também a sua justiça. O sal serve para quê? Para salgar a carne. Aqui no Brasil, em algumas regiões, é chamado de carne de sol. Aqui no Paraná, eu não sei se tem, eu nunca vi. Como naquela época não existia luz elétrica, a iluminação das casas era precária. Então era comum em todas as casas se acender o quê? Uma candeia, um tipo de lamparina, um tipo de lâmpada do gênio, eu acho que era feita de barro. Para aquela época, e ainda para hoje, o sal e a luz era algo comum, era algo que as pessoas entendiam. E o sal faz parte do quê? Faz parte da dieta do ser humano há muitos séculos. É um tempero, é um condimento, é importantíssimo em todas as casas. Na sua casa tem sal? Na minha, pelo menos, sal a gente tem, E às vezes, antes de ser inventado a refrigeração, o sal era usado para quê? Para conservar, para preservar a carne do apodrecimento. O sal, ele conserva a carne e também lhe dá sabor, E a verdade básica por trás desta passagem bíblica é: o cristão, com o seu caráter forjado por Deus, precisa influenciar o mundo. Isso, influenciar. Caráter esse, descrito por Jesus nas bem-aventuranças.
que estudamos alguns vídeos atrás. Caráter tão necessário para conservar ou pelo menos retardar o processo de apodrecimento desse mundo tenebroso. Um mundo que apodrece por causa de quê? Por causa do pecado e da injustiça. O cristão é o sal do mundo, né? É o sal da terra, né? E os discípulos de Jesus é o sal da terra, que serve para quê? Para dar sabor e para conservar. Nitidamente, o mundo é um lugar sombrio, escuro e sem luz própria, galera. E precisa de uma luz externa para iluminá-los. A mente de uma pessoa sem Deus é um labirinto escuro, sem placas de aviso e sinalização. Sem entendimento, sem discernimento e sem revelação. A luz de alguém sem Deus, a Bíblia diz que é trevas. Vivem com medo, mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então vamos para Jesus, vamos ficar com Deus. O mundo manifesta uma tendência constante de deterioração, apodrecimento, decomposição. E o pior, o mundo não pode impedir sua própria deterioração. O cristão com seu caráter forjado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem um trabalho a fazer. Sim, você e eu fomos chamados por Deus para fazer um trabalho diante da sociedade. E que trabalho é esse? A de interromper, ou pelo menos retardar o processo de corrupção social. E com a luz, né, assim como a luz, nós devemos desfazer as trevas, né, de algumas pessoas, né, trazendo elas para a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E não sou eu quem estou dizendo isso, galera, é o próprio Jesus. Mas Jesus nos adverte, sabia? O sal deve manter sua qualidade de salgar. Luz deve fazer o quê? Brilhar. O sal para nada serve se perder a sua salinidade. Não dá sabor e tampouco serve para impedir o apodrecimento da carne. A luz, por sua vez, se torna inútil se ela ficar o quê? Escondida, se ela for colocada embaixo de algo. Todo tempo o mundo mostra a sua maldade, a sua injustiça, a sua corrupção e, por fim, a sua podridão. Estamos terminando o nosso vídeo. O que Deus quer forjando o caráter do cristão? Para que o cristão influencie o mundo. Influencie com o quê? Com a sua humildade, com o seu amor, com a sua mansidão, com a justiça que vem de Deus, com o coração repleto de amor pelo próximo, com a pureza de coração e sua paz. Mesmo sofrendo perseguição por causa da justiça e por causa do amor a Jesus, o cristão deve influenciar o mundo. O cristão precisa exercer influência na sociedade. Sim, eu e você somos chamados para exercer a influência na sociedade, em meio aos nossos amigos, em meio à nossa família. E não é qualquer tipo de influência não, galera. É a influência para o bem. É levar as pessoas para o caminho correto, para a porta estreita. Ou seja, levar essas pessoas a Jesus. Ele que é o caminho. Ele que é a verdade e Ele que é a vida. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então que eu e você sejamos comprometidos a levar as pessoas a Jesus através, né, da nossa influência. Até a próxima aula, que Deus lhe abençoe. Se Deus quiser, nós estaremos no próximo vídeo.